Bom dia a todos. Bom dia. Foi comentado, né, no grupo do departamento que isso já de alguns meses atrás ou anos, alguns problemas que as fábricas de tintas estão tendo na renovação dos seus seguros patrimoniais. E o Stivesp já há muito tempo vem estudando o assunto. Temos conversado muito com o Paulo Roberto Lache, um corretor que tem conseguido ajudar algumas empresas. E na última reunião do Departamento de Segurança, o assunto foi comentado novamente. Eu conversei com o Paulo falou com o Márcio Ribeiro, que também é da área, e ele indicou o Marcelo Felipe. Falei com o Marcelo, ele já trabalhou em fábricas de tintas, depois ele vai fazer a apresentação dele, e ele tem informações importantes com relação a esse assunto de seguros, né? Seguros patrimoniais. Então, eu mais uma vez agradeço a presença de todos. E, Ayrton, por favor. Tá. Pode fazer Paulo, a apresentação agora. Obrigado. Então, como o Paulo falou, o Marcelo está na sala. Ele entrou logo bem no começo, né? Então, eu bati um papinho rápido com ele. A gente resolveu fazer uma espécie de bate-papo, né? Em vez de ele fazer a exposição dele inteira, a gente já ir conversando com ele e trocando ideia e tirando dúvidas. É isso, né, Marcelo? Talvez flua melhor, né? Eu acho que fica bom, se é bom para vocês, é o que eu falei, para mim tanto faz. Se vocês querem que eu faça uma explanação e depois vocês tirarem dúvida, ou se quiserem já um bate-papo, eu acho bem legal, porque vendo a necessidade de vocês, o que é realmente que precisa, eu acho que pode se tornar mais objetivo para a maioria de vocês, em si, do que ouvir uma explanação inteira e, de repente, não é exatamente o que vocês estavam pretendendo ouvir em si. Tá? Eu só quero fazer uma correção, Paulo, que eu já falei até para o Ayrton. Eu não trabalhei na indústria de tinta, eu trabalhei com a indústria de tinta. Eu sempre, nessa parte de assessoria de consultoria, de engenharia de riscos, eu tinha alguns clientes grandes, né, pequenos e grandes, mas citando até os maiores, mais complexos, que eu estava falando na época, era a ICI, a Coral, a Sherwin-Williams, a BASF, né, entre outras. Então, eu tenho uma bagagem de conhecer, sempre focado no gerenciamento de risco, as necessidades para fins de melhoria de risco, para segurança e para colocação de risco junto a seguro. Ok. Ok, Marcelo. Então, fica à vontade, reforçando aí que vocês podem... só sinaliza, né, que se quiser sinalizar com a mãozinha aí para a gente passar a palavra, aí eu vou monitorando aqui, continuo admitindo quem vai chegando. Tá chegando aqui o Valdemar, que é o nosso coordenador do departamento também, mas aí vocês sinalizam, aí eu vou avisando o Marcelo, olha, fulano está pedindo a palavra aqui, ou se não, Marcelo, você, né, próprio vai percebendo, aí fica à vontade para a gente fazer da melhor forma aí. Sendo só bem resumido, pessoal, primeiro, bom dia, agradeço a todos, né, que estão aqui. Bom dia a todos. Como eu falei, fique à vontade de me interromper a qualquer momento. Eu gosto disso, eu gosto dessa interação e não ficar aqui só falando. Principalmente, na verdade, apesar de estar vendo alguns de vocês olhando para uma tela, tá? Se a gente tivesse todo mundo junto, até ficaria um pouco mais agradável, mas eu acho que a tecnologia está aqui para ajudar também. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, a complexidade que é. Então, fiquem à vontade, a hora que for, me interrompam, me questionem, estou aqui para isso. Pelo que eu entendi, o problema maior é a colocação das indústrias hoje do ramo de tintas e vernizes junto ao mercado de seguro. Estou correto quanto a isso? Tá. O que vem ocorrendo já não é de hoje, é de alguns anos, ou um par de anos, vamos dizer, dos últimos 5, 8 anos para cá, o mercado está se tornando cada vez mais restritivo no seguinte: nós tínhamos aqui no Brasil um ressegurador único. Vocês estão familiarizados com o que é um ressegurador?
Acredito que, bem, como ninguém se manifestou, acredito que sim. Sim. Tá. Então, só tínhamos um reciclador, que era um monopólio pelo Instituto de Resseguro do Brasil, o IRB. O mercado monopolista, ele era obrigado a aceitar todas as indústrias, estando em boas, ótimas ou más condições. Quando acabou o monopólio, isso lá pelos idos do ano 2017, 2008, 2009, Márcio, me corrija, 2008, né, Márcio? Sim. Então, o que acontece? Alguns resseguradores de fora entraram no Brasil, o IRB continuou, mas sem a obrigação de fazer o resseguro, ou seja, dar garantia para as seguradoras. E aí começou a ficar mais seletivo o mercado. Por quê? O mercado de seguro e resseguro não são instituições beneficentes, elas visam lucro como qualquer empresa. Então, eles começaram a tirar tudo que era empresa em más condições ou dificultar aquelas de atividades mais gravosas, que é o caso de tintas, vernizes, principalmente pela grande quantidade, na maioria das vezes, de uso de inflamáveis. E isso de lá para cá vem piorando, por N motivos. O mercado, por competições, por muita competitividade, as taxas vieram caindo demais, então começaram a cortar, aumentar custos, as taxas. Como começou a cair demais e começaram a ficar mais brandos, acabou ter um excesso de sinistros, e não só no Brasil, catástrofes internacionais que impactam no resseguro mundial. E com isso, o que se faz? Começa a se restringir algumas atividades para ficar com aquilo que a gente chama do filé mignon do seguro, que são aquelas atividades onde o risco é praticamente nulo. Ou então começaram a exigir muitas proteções que não era habitual no Brasil, eram mais usados para alguns países de primeiro mundo. Por exemplo, Alemanha, que tem umas normas muito restritivas, e o próprio Estados Unidos, que dita a norma que é utilizada no mercado como todo mundial, que é as normas da National Fire Protection Association, a NFPA, que seria para nós, fazendo um paliativo, seria a nossa ABNT, só que focada simplesmente nas normas para incêndio. Dito isso, o mercado ficou mais restritivo, mais seletivo, e a partir disso começou a haver mais necessidade de investimento e melhorias. Até um outro problema que nós temos aqui culturalmente, não é da empresa, é do Brasil todo, achar que eu atendi o corpo de bombeiro, eu estou segurado, eu tenho as normas perfeitas. Não, é o que eu sempre falo, o corpo de bombeiro é fantástico, mas para salvar vidas. Esse é o foco do corpo de bombeiro. O foco deles não é simplesmente apagar fogo. Eles vão dar o combate a incêndio até para preservar vidas e que esse se alastre. Por isso, muitas vezes, a gente depara no mercado de seguro, eu como diretor de seguradora que fui, a seguradora vinha e pedia uma capacidade de água, vamos lá, de 120 mil litros, que é o básico que a gente pede normalmente para esse tipo de atividade, ou mais. E aí, muitas vezes, era questionado, mas o bombeiro aceitou 60 metros, aceitou 40 mil litros. O foco deles é outro. Isso é o que eles calculam, o mínimo necessário para poder fazer uma evacuação dos funcionários, das pessoas, em segurança. Depois, se pegou fogo, deixa pegar, eu preservei a vida, o seguro paga, se reconstrói e acabou. Então, e a seguradora já vê com outros olhos. A seguradora está investindo dinheiro, ela está pondo dinheiro, e no caso de um incêndio catastrófico ou qualquer coisa, ela que vai bancar. Então, na maioria das vezes, ela é mais receptiva, ela exige mais protecionais, maiores volumes do que o corpo de bombeiro. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, a restrição. Então, em cima disso, precisa-se, para que tenha aceitação de riscos hoje, ou não só, mas eu tenho seguro.
só que umas taxas absurdas. Vocês devem ter reparado nos últimos anos, quem tem seguro, que o seguro vem subindo o custo. Então, o que eu preciso fazer? Apresentar melhores condições, mais protecionais, mais gerenciamento, para que a seguradora, com base nisso, com as guidelines deles, eles classifiquem como uma empresa de melhores condições, pagando-se menos ou, às vezes, até com redução das franquias. Marcelo, vou complementar aqui o Márcio falando, vou complementar a tua fala aí nesse sentido do custo das franquias, né? Então, por exemplo, recentemente tivemos 2 eventos aí que saiu na mídia, lá em Santa Catarina, uma armazenagem de combustível pegou fogo e a Cacau Show pegou fogo. E aí, então, a seguradora que visa lucro, ela visa a aleatoriedade dos eventos, né? Fazer uma conta rápida, assim, uma seguradora X, a Allianz, Bradesco, ou a AXA, né? Ela arrecada 150 milhões em prêmios pagos. E ela espera desses 150 ter lá uns 100 milhões de sinistro, sobra 50 milhões para ela, vamos dizer que 25 milhões ela gasta com operacional, com despesas e tal, e sobra 25 milhões para o acionista, né? Então, imaginar que ela faz uma projeção daquele ano, dessa arrecadação e desse lucro de 25 milhões. Só que ela projetou 1 de 100, 10 de 10, 5 de 20, 2 sinistros de 50 milhões, né? E acontece, tem uma frequência que nem aparece na mídia aí, mas acontece. E aí, boom, vem um da Cacau e vem o outro dessa empresa aí de Santa Catarina, é Maxwell, não lembro agora o nome, né? Aí isso distorce o business plan daquela seguradora que arrecadou 150 e vai perder 500 milhões. Então ela tem 350 milhões para fazer o que eles chamam de payback, né? Fala, puxa, eu vou recuperar esse dinheiro quando? Em 3 anos. Então ela vai fazer 150 ano que vem, 150, 150, vai me dar 450. Só que se ela fizer 150 e mantiver a frequência, ela não recupera. Então o preço dela não vai ser mais 150, ela já vai para 200. E com 200 ela tem aquele custo fixo para gerar aquele lucro e amortizar aquela perda. Então você não teve sinistro, está há 20 anos na sua empresa. Tem a questão, às vezes, não tem, às vezes não, a maioria das vezes tem a questão de você ter os protecionais inadequados, né? Achar que o fato de eu fazer a parte regulatória, o Marcelo fala melhor que eu, quais são as obrigações regulatórias, né? Mas a seguradora perdeu na indústria de combustível, perdeu na indústria de chocolate, não tem nada a ver com vocês, né? Mas é o tal do mutualismo, né? Ela fala, putz, então os preços da seguradora X não vai ser mais 150, vai ser 200. E eu vou ter que pegar a franquia, que aí dói pra caramba para vocês na hora do sinistro, né? Imagina vocês pagarem 2 milhões de seguro e na hora do sinistro ainda tem mais 10 milhões de franquias. Você tem 12 milhões, você tem que botar no teu balanço aí, né, para você ter o teu seguro. Então, o que o Marcelo está trazendo, né, falando um pouco das palavras dele, né? Desde 2008, quando acabou o monopólio do IRB, que era a obrigação dele fazer qualquer coisa, né? E o IRB tinha um PIB nacional inteiro, assim, PIB. Então, e todo nacional inteiro, eu quero dizer de todos os ramos, né? Então, aeronáutico, portuário, vida, tudo. Então, na média, o IRB sempre deu lucro, porque eles misturavam as áreas, né, Marcelo? E aí você tinha uma média, né, ponderada de tudo muito bom. Quando acabou esse monopólio e foi segregando, aí ele falou, veio o alemão, veio o francês, veio o americano, veio o australiano, inglês, cada um com o seu modelo de negócio. Falou, lá fora, no meu país, isso dá certo. Lá fora, no meu país, para eu ter resultado, as empresas seguradas têm que ter minimamente isso. O que é bom, porque no fundo vocês não querem ter problema com acidente de funcionário, não quer dano de imagem, né? Você não quer perder o seu fornecedor, você não quer perder, como é que eu vou dizer? Mercado, né? Vamos dizer assim. E aí você tiver a infelicidade de um sinistro, o seguro é um elemento financeiro, é um investimento que você tem que fazer, além dos protecionais. O seguro é um negócio chato de vender porque ninguém quer usar, né? Vou chegar para você, olha, compra o seguro de vida, quando você morrer, você usa. Tá? Uma coisa horrorosa de vender, né? Compra o seguro de carro, quando você bater o carro, tudo se vende, seguro é chato, né? Aí falo para você, olha, você acaba sendo obrigado a comprar, que pela legislação, toda indústria tem que ter seguro de incêndio, né, Marcelo? É obrigatório, é um seguro obrigatório que pouca gente discute a obrigatoriedade dele, né? Aí você fala, poxa, mas eu sou obrigatória e a seguradora não quer. Por que ela não quer?
Ah, porque meu protecional não é adequado. Então tá bom, aumenta o preço e aumenta a franquia. Gente, na apólice de vocês, depois quem tem apólice de seguro, dá uma olhadinha na franquia lá, que você não deve ter lá um 15% do sinistro. Aí vou dar um exemplo para exagerar e vou parar de falar. Imagina que você tem um patrimônio de 1 bilhão, aí você tem um limite da apólice de 500 milhões. Aí se você tiver um sinistro de 500 milhões, a sua franquia é 15% de 500 milhões. A sua franquia são 75 milhões. Então dá uma leiturazinha naquele tal do POS, que é a franquia da apólice. E a tendência é ficar pior, realmente, se você não conseguir enquadramento na seguradora, né? Esse 15 vira 25, né, Marcelo? A gente vê segurados renovando a apólice. Imagina você uma apólice de 500 milhões com 25% de franquia. São 125 milhões de franquia. Tem apólice que você fala, é melhor não fazer o seguro, porque a hora que você vê qual que é a tua exposição real, porque só corroborando com o que o Márcio estava falando, uma coisa é o teu patrimônio, tá? A tua indústria vale 1 bilhão, como ele falou, mas você chega à conclusão que você não precisa fazer seguro de 1 bilhão, basta fazer de 500, que é muita coisa também. Mais desses 500, você, na pior hipótese, um incêndio catastrófico, você vai perder lá 200 milhões. Aí, quando você tem um sinistro de 200 milhões e aplica uma franquia de 15% dos prejuízos, nós estamos falando aí em 30 milhões. Então, você já parte do que você pagou do seguro, que não foi pouco, e ainda vai receber a partir dos 30 milhões. Então, você vai receber desses 200, você vai receber só 170. Né? Então, e é o que ele está falando, a tendência, se a empresa não está nas condições que a seguradora quer, das duas uma, ou ela vai te declinar o seguro, ou ela vai te agravar taxa e franquia. Muitas vezes ela não vai te agravar mais a taxa, porque tem aquela concorrência, tudo mais, tem mais uma ou outra que quer, vai citando a A e a B, né? Como ele falou, vai uma Tóquio e uma Swiss Re, por exemplo, uma Bradesco. Uma que ganha da outra e abaixa um pouquinho, só que ela, muitas vezes, o que ela faz? Ela aumenta a franquia. Ela fala, eu deixo de ganhar aqui, mas vou me precaver onde eu vou pagar menos num eventual sinistro. E com umas franquias, hoje em dia, muito altas. Tá? Marcelo, Então, assim, a nível de protecional que você lembra de cabeça, puder falar para os amigos aqui, então você pensa que você é segurador e estamos aqui fazendo entrevista com o Marcelo, sim. segurador. Então, você vai falar um pouco disso, né? Exatamente, eu ia falar sobre isso. Então, para indústrias, vamos dizer agora, químicas, especificamente tintas e vernizes. Gente, quando eu estou falando tintas e vernizes, são aquelas com uso de solventes, de inflamáveis. Aquelas à base de água, óbvio que o risco é muito menor, a gente classifica diferente. Mas quando se usa solvente, usa os produtos inflamáveis em geral, primeira coisa, rede de hidrante. Isso é ponto passivo. Hoje em dia, uma seguradora nem olha, nem abre, vamos dizer assim, começa a fazer cálculo de taxa de seguro se você falar que não tem rede de hidrante. E hidrante como eu falei, no mínimo 60 metros cúbicos, dependendo do tamanho da empresa. Aí vai depender de tamanho, toda complexidade, quantidade de inflamável, mas é de 60 a 120 mil litros de água. 2 bombas, uma principal e uma reserva, sistema de aterramento perfeito para raio, todos os principais equipamentos e tancagens de transbordo com aterramento, detector de fumaça, detector de gases, dependendo do gás, se vocês trabalharem com gases em lugar confinado. Que mais? Alarme de incêndio, brigada, plano de emergência. Isso daí é o básico. Não tendo isso, seguradora nenhuma vai analisar. Aí sim, depende, como de novo, dependendo do tamanho da empresa, da complexidade do processo, sistema de sprinkler, sistema de emulsifier, que é água nebulizada para tancagem, quando nós estamos falando em grandes inventários de tanques, isso é básico para uma indústria de tintas e vernizes, para ter uma boa aceitação do seguro.
Outra coisa importantíssima, a parte de manutenção. Muita empresa a gente tem deparado que o grande foco é a corretiva. Também é coisa que a seguradora hoje em dia não está muito a fim de ver e ouvir falar. Então, você tem que ter a parte de preventiva e muitas vezes a preditiva, que seriam as análises de óleo de transformador, a teste do sistema protecional de descarga atmosférica, né, o SPDA, termografia para painéis, para pontos quentes. Então, tudo isso é praticamente hoje uma exigência das seguradoras. Marcelo, a questão da rede de hidrantes também, eu lembro que uma vez você conversando comigo, a questão da pressurização, né? Para cada tipo de planta, isso é um padrão mínimo. Você tem a rede de hidrante, mas ela não tem a pressurização adequada para o tipo de evento alcançado. Né? Exatamente. E aí nós estamos entrando muito na parte técnica do projeto, tá, Márcio? Mas é exatamente isso. Quando a gente fala tem que ter 120 metros cúbicos de água, não adianta você ter a água, você tem uma bomba, mas é uma bomba que serve para, aqui, lógico, exagerando, para regar a planta no jardim. Você tem que ter uma vazão e uma pressão mínima. E isso é calculado para que te dê um combate efetivo de, no mínimo, 60 minutos. Tá? Então, você vai pegar um cálculo de vazão, volume de água, e que te dê 60 minutos de combate. Isso vai dar, mais ou menos, em torno de 3.000 GPM. Tá? Então, 3 mil galões por minuto, seria em torno de 12.000 litros. Tá? Então, aí você calcula 12.000 litros, vezes uma hora, você vai ter 240.000 litros. Isso para grandes corporações, tá? Como eu estava falando. Ou então, você tem 1.000 GPMs, isso vai depender do cálculo específico de projeto para cada indústria. E se a planta não tiver o espaço, Marcelo, assim, para fazer um RTI, né, Reserva Técnica de Incêndio, então, meu espaço físico cabe 10, eu sou obrigado a fazer 60. Então, não tem como inventar 50 da noite para o dia. Qual a alternativa? Depende da configuração da empresa, Márcio. É complicado. Eu tive agora numa indústria que, na verdade, não tem a ver com tintas, é uma de fertilizantes também, é algo bastante grave, porque você tem amônia e outros produtos. E também, eles tinham uma caixa d'água lá de 30 metros e a exigência foi feita pela seguradora de 120. Eles até me perguntaram, como é que eu posso fazer? Porque onde está a minha caixa d'água, eu tenho problema. Se eu colocar mais peso, isso pode virar a ruir, tá? Porque estava num lugar elevado, um tipo de um platô, que poderia... Então, é um caso que tem que se estudar. Hoje em dia, está mais fácil você fazer do que antigamente, porque você tem tanques metálicos, você tem tanques hoje de fibra, que você vai fazer, lógico, vai ter que fazer um estudo de solo para ver se o solo aguenta, mas precisa de espaços muito grandes, porque hoje uma torre vai de 2 metros de circunferência, 2,5 metros, você consegue fazer uma capacidade para reservar 80, 100 metros cúbicos de água, assim, tão elevadas. Então, assim, dá para fisicamente fazer alternativa ali, desde que se tenha, né, um projeto adequado ali, com você falou, né, capacidade de solo, fundação, para poder levar uma caixa. E aí, Marcelo, assim, olhando o seguro em blocos, tá, fazendo as principais coberturas que a gente sabe do seguro, é para os amigos aqui pensarem, né? Tem uma cobertura que chama quebra da máquina. Na verdade, chama quebra de máquina, mas é que eu entendo quebra da máquina, porque ela quebrou por dentro. Então, ela quebra por dentro, por uma questão intrínseca dela, você tem a cobertura de quebra da máquina. Mas, às vezes, essa quebra da máquina não propaga incêndio, só quebra a máquina. O teu principal equipamento quebrou, aí, sei lá, pegar... Mas se você ama, por exemplo, uma papel e celulose, que tem a caldeira de recuperação de licor negro, você tem uma lava ali incandescente, a não ser na indústria de tinta, como que funciona se você tiver uma quebra da máquina, se ela se propaga em fogo, Marcelo. Porque aí tem a preocupação da seguradora. Eu tenho essa parafernália toda em volta, mais de protecional, que a gente já falou, né? Mas a máquina em si, no universo da tinta, Marcelo, porque vou falar duas coisas. O dano elétrico, que eu tenho uma descarga elétrica. Márcio, a quebra de máquina é uma cobertura muito importante, mas eu não vejo isso, grosso modo, na indústria de tinta e vernizes. Por quê?
A maioria dos equipamentos utilizados são mais tanques de reação, com misturadores. Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, mas nós não temos nenhum equipamento assim de uma complexidade, de uma quebra, de grande monta, de quebra física, tá? De causa externa, que quebraria, vamos dizer assim, por exemplo, um mancal, um eixo com valor agregado muito alto para uma troca. Não pense nem na parte elétrica, porque aí, como o Márcio acabou de falar, isso entraria numa outra cobertura, que é o dano elétrico, que isso é básico para qualquer empresa de tinta ter. Qualquer empresa em si. Uma vez que você tem transformador, você tem painéis, tem outras coisas também. Mas a quebra física de uma máquina, de um equipamento, na indústria de tintas, eu não vejo ela como assim algo tão crítico. Por quê? Mesmo equipamento, quais são os principais riscos nele? Ou incêndio, que está na cobertura básica, ou uma implosão, que também está na cobertura básica, ou um dano elétrico. Então, essa cobertura em si, eu não vejo ela como primordial, essencial no mercado. Salvo uma específica que a gente vai visitar e identifique alguma coisa que tenha. A razão de falar disso, Marcelo, é justamente a composição do seguro de cada um de vocês, ela chega a um custo X. Então, eu tenho a básica, que é incêndio, raio, explosão. Aí tem o dano elétrico, que é essa descarga que vai estragar meu equipamento, como estraga em casa, liquidificador, né? E vocês têm as máquinas de vocês, vocês sabem. Aí eu vou para outra cobertura, que é cara, que é a tal da quebra da máquina, né? Aí você tem que avaliar se você precisa dessa cobertura ou se você pode ter uma franquia mais gorda para a máquina, para você ter uma franquia menos gorda no incêndio. Isso também, esses desenhos de cobertura leva a custo. Aí, Marcelo, dano da natureza, né? Então, pensando ali, incêndio, raio, explosão, dano elétrico, quebra de máquina, já falamos. Dano da natureza, vendaval, alagamento, depende de onde está localizado também. Isso vai depender exatamente da localização de cada planta. Se você está com uma planta aqui em São Paulo, lá do lado do rio Aricanduva, o alagamento é essencial. Sim. Se você estiver em cima do Pico do Jaraguá, é um vendaval e não alagamento. Então, aí vai ser muito, depende das características da região e também da construção. Se você tem uma construção mais leve, né, feita basicamente em telhas metálicas, ou se você trabalha com laje de concreto, são coisas diferentes. Se for uma laje de concreto, automaticamente o risco de vendaval é muito minimizado. Se você tiver telha metálica, com certeza o teu risco é muito maior. Tá? Essas características de coberturas, o que eu sugiro muito, e para todo, né, para você fazer um trabalho bem feito, para você ter um trabalho de cotação e colocação do risco, é prioridade hoje em dia, até as seguradoras exigem, é um relatório de inspeção. O que vem a ser esse relatório? Ele é dividido em duas partes, tá? Que a gente chama um relatório de análise de risco, que é a subscrição de risco, onde é feita uma coleta de informações gerais, que vai desde informações gerais de número de funcionários, área construída, área do terreno, turnos de trabalho, se é 1, se é 2, se é de segunda a sexta, se é ininterrupto. Depois, tipo de construção, se ela falando em linguagem segura, se ela é superior, se ela é sólida, né? O que seria isso? Se ela é toda em concreto, se ela tem parte metálica, se ela tem madeira, isopainel com enchimento em poliuretano e outros tipos de espuma. Depois disso, entra na parte de manutenção, o gerenciamento de manutenção, se é preventiva, preditiva, se tem algum software de gerenciamento, as análises que são feitas, quais são os procedimentos para liberação de trabalhos de risco, que isso é um outro tópico muito importante, principalmente quando se fala em trabalho a quente. Depois entra-se nas protecionais, extintor, hidrante, alarme, detectores, sprinkler, brigada, plano de auxílio mútuo, plano de contingência. A coleta dessas informações todas, elas servem para duas coisas. Primeiro, para ser os olhos da seguradora no risco. Hoje em dia, a seguradora nenhuma mais faz inspeção. Ela faz depois de fechar o risco, mas ela quer que tenha uma inspeção, ela quer que tenha um relatório com as informações.
Por quê? O subscritor, cada vez mais, ele, como a redução de funcionários, são praticamente trabalhando em linha de produção. A indústria de tinta, ele bate o olho, não tem extintor, não tem hidrante, já não vou olhar, não tem isso, não vou. Então, quando você leva um relatório com todas as informações, mostrando que você tem, como que é feito, como que você gerencia, como que você organiza, qual que é o teu processo, se é quente, qual a temperatura, qual a pressão, distanciamento da estocagem de matéria-prima, do processo, da estocagem de produto acabado, como é feito essa estocagem, se ela é em pallet, se ela é em rack, se é no chão. Tudo isso ajuda a subscrição para ele poder ver e não cair na vala comum. Você imagina chegar num lugar e falar assim, eu queria fazer seguro da minha indústria de tintas. Você não disse nada. Eu não sei se ela é com inflamável, se é inflamável, processo a quente, a frio, se é tinta pó, se ela tem hidrante, se ela não tem hidrante, se ela está do lado de uma favela, se ela está num distrito industrial. Quanto mais informação você dá, mais fica fácil até a aceitação e melhores condições para o risco. Então, essa é a primeira parte do trabalho que tem que ter. E, concomitantemente a esse trabalho, com essas informações, o engenheiro vai poder analisar quais o que a gente chama a avaliação de riscos, análise e avaliação de riscos. Que o que consiste? Primeiro, saber quais são as reais coberturas que você precisa. Não adianta colocar lá, vamos colocar lá um alagamento. E, lógico, como eu brinquei, está lá em cima do Pico do Jaraguá. Vamos colocar um vendaval. Pô, eu estou aqui no meio da cidade de São Paulo, onde tem barreiras naturais, que são prédios e tudo mais, e a minha indústria é toda feita de concreto. Não há necessidade. Vamos colocar... qual o limite que eu vou colocar para isso? 100 mil, 1 milhão, 10 milhões? Com base nessa visita, nessa inspeção, identifica-se quais são as reais coberturas necessárias para a sua apólice e os limites sugeridos. Fala, olha, pela sua exposição, pelo tipo de equipamento, por onde você está, vamos contratar um vendaval de 500 mil reais, porque se tiver, vai destelhar essa parte, vai molhar tal equipamento, mas isso não estraga, bastou limpar, então não precisa pôr esse. O alagamento, a mesma coisa, ou outras dano elétrico, como ele falou, quanto que eu vou contratar de dano elétrico? Vamos analisar todos os equipamentos. Existe uma outra cobertura muito importante, que a gente chama de equipamentos estacionários e móveis. São danos causados ao equipamento que você tem lá dentro, que às vezes não é simplesmente um incêndio, é uma quebra, algum problema que teve, um abalvamento, que não caberia dentro da cobertura de incêndio, ou a franquia de incêndio vai ficar tão alta que você nunca vai receber. Então, você tem essa cobertura para fazer para pequenos equipamentos lá dentro. Então, toda essa análise é feita através disso. E também, dessa análise, sai as estimativas das piores perdas. Então, são cenários catastróficos, que a gente, no seguro, a gente chama de dano máximo provável. Então, se eu tendo hidrante, eu tendo uma brigada e pegar fogo, qual vai ser a maior perda que eu vou ter com tudo isso funcionando? Vai limitar isso e a minha perda vai ser de X. E depois você tem a perda máxima possível. É aquela que a gente brinca que é a lei de Murphy, onde tudo falhou. Pegou fogo, eu não tinha brigada, a minha rede de hidrante estava em manutenção, aí eu chamei o bombeiro ficou preso no trânsito, porque estava num congestionamento, e quando chegou não deu tempo de fazer nada. Então, qual que é a pior perda? De novo, às vezes a pior perda não é o valor do teu patrimônio. Ele fica com... você tem compartimentação ou prédios isolados, que faz com que, apesar do meu patrimônio valer 500 milhões, a minha pior perda possível vai ser de 100. Então, eu não preciso comprar 500 milhões de seguro. Eu faço uma pólice de 100 milhões. Eu declaro que eu tenho 500, mas eu só preciso de 100. Porque fez-se um estudo, viu-se que a pior perda vai ser aquela. Tá? Então, isso compõe toda essa parte desse trabalho para um gerenciamento. E depois também tem a parte de um outro relatório que se chama de prevenção de perdas, que são as melhorias onde são identificados ou
inconformidades, ou com uma NBR, ou com a NR, que é uma lei aqui no Brasil. Vamos dizer que a caldeira ela não está passando por inspeção anual como exigido pela NR13. Então, olha, você tem que fazer porque você é passível de multa do Ministério do Trabalho e também os riscos de uma caldeira vir a explodir porque tem um entupimento, alguma corrosão. E outras, ou então coisas que são verificadas que, apesar de estarem atendendo normas, existem as melhores práticas que são o que as seguradoras hoje exigem para uma melhor aceitação ou a própria aceitação do seguro. E, Marcelo, essas recomendações, às vezes ela é passada um pouco desapercebida, né? Então, vai lá o técnico contratado pela seguradora, às vezes até pela corretora, né? Gera esse relatório, gera recomendações, gera uma expectativa. Aí a seguradora fala, olha, eu aceitei seu risco desde que você faça isso, isso e aquilo. E tem lá imediato, médio prazo e longo prazo, né? Aí na hora você tem lá um evento, um sinistro, e a seguradora vê que aquilo tem nexo causal, né? Está correlacionado, e aí ela vai ter direito jurídico de negar o seguro. Se é uma exigência da seguradora, por exemplo, a seguradora vai lá e identifica que não tem para-raio no local, e ela exige a colocação do para-raio. Aí caiu um raio, mesmo que foi fora da indústria, e ele pegou e atingiu o equipamento da empresa, ou até essa queda de raio causou um incêndio, elas pode se dar ao direito de negar o seguro, porque falou, olha, eu exigi que tivesse o para-raio, e deu prazo de 3 meses, 6 meses, e não foi feito, ela pode ou negar ou fazer com que a participação do segurado seja maior. A gente tem visto aqui assim, na parte que a gente chama de resseguro, né, que é o seguro do seguro. Então, quando você, por exemplo, tem lá a tua indústria 100 milhões e a seguradora quer fazer só 50, ela tem que comprar o tal do resseguro para complementar os 100 para vocês, né? E aí a gente vê na outra ponta, que eu vou lá para o exterior, às vezes, vender esse risco para alguém, eu tenho que traduzir tudo isso que o Marcelo falou para o inglês. A seguradora manda para mim e fala, ó, fiquei com 50% do risco, preciso mais 50%. Ah, vou falar com um cara em Miami, um cara em Londres, larará. Aí esse cara já está na Europa ou já está no ambiente americano, que tem um padrão teoricamente mais elevado que o nosso. Aí, apesar da seguradora poder te dar... Por que eu estou dizendo isso? Às vezes um corretor fala para você, eu consegui só 50%. Ninguém mais quer meu risco? Não, tem que ir para o tal do resseguro e ninguém quer. A gente tem visto muito aqui, Marcelo, por exemplo, estamos em novembro, empresas que estão sem seguro desde julho, agosto, setembro, outubro, aí novembro, dezembro, ufa, consegui completar essa capacidade, mas volta tudo para o cliente, faz recomendação, assina ou faz a implementação do que for simples, né? E só depois que o cara faz a implementação. Outra coisa que não sei se pega aqui, Marcelo, para os amigos da indústria de tinta, né? Questão ambiental, né? Tem uma palavrinha nova aí no mercado de seguro que é ESG, que é um treco em inglês chamado Environmental, que é ambiental, S de social e G de governança. Nenhuma seguradora e resseguradora europeia ou americana dá seguro ou capacidade de seguro para quem não tiver minimamente uma política de ESG. Você fala, pô, mas eu sou uma empresa pequenininha aqui em Osasco, eu vou ter que preocupado com ESG? Se inspire no ESG, dê uma lida e fala, olha, minha empresa tem isso, tem isso, tem isso. Eu não tenho um programa completo de ESG, mas aí não sei, Marcelo, se é aplicável aqui aos amigos essa questão análoga no Brasil, alguma coisa ambiental ainda. Então, hoje ainda não está sendo exigido nada. As seguradoras não estão ainda, até porque o nosso código ambiental é muito fraco aqui no Brasil, tá? Então, elas não têm nem como exigir alguma coisa que a legislação brasileira não está exigindo. Lógico, depende da situação, principalmente quando recai mais quando você quer contratar apólice de responsabilidade civil, tá? Porque entra no âmbito mesmo nós não falando na cobertura do seguro ambiental, mas a responsabilidade de um vazamento, de uma contaminação, então aí fica mais complicado. Na questão do patrimonial mesmo, hoje não está ainda sendo falado nada.
Porque as seguradoras elas têm medo de dar suporte. Por exemplo, tem seguradora que não faz seguro para estoque de vacina de Covid. Quem tem estoque de Covid não é aceitável, porque não por todas, por algumas, que elas têm medo reputacional, né? Porque tem uma relação com o governo e tal, é uma obrigação do governo distribuir, né? Aí você já pega uma segregação. Aí no plano de negócio de cada seguradora, a gente tem, sei lá, umas 70 seguradoras. Eu arriscaria dizer que 7, 8 deve fazer tintas. O resto não faz tintas. E dessas 7, cada um tem um critério diferente, né? Eu só faço tinta, mas eu só dou 10%. Então, se o corretor buscar todas as seguradoras que fazem tintas, patrimonial de tintas, vai dar 70%, fazendo uma brincadeira com números, né? Então, está relacionado ao plano de negócio da seguradora, porque ela entende que ela ganha dinheiro. Então, eu vou mais... E é muito curioso, tá? Tivemos um evento no Rio de Janeiro em setembro, que vieram vários resseguradores para o Rio de Janeiro. Ele acontece a cada 2 anos num país da América Latina, né? Aí você conversa com o ressegurador X, que também é seguradora, resseguradora, né? Eu adoro termoelétrica. Aí blá, 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 termoelétrica, geração de energia. Aí você vai almoçar com outro, ele fala, eu odeio termoelétrica, não faço termoelétrica. São opostos, os dois têm o mesmo perfil de empresa, tomador de risco, mas um não faz termoelétrica e o outro adora termoelétrica. Um adora estrutura civil pesada, outro já, tipo assim, metrô, túnel, rodovia, aeroporto. Tem um que adora isso, tem outro que odeia isso e que é parafernália, que é refinaria, adora camaçaria, né, Marcelo? Então é vocação de risco, né? Mas eu acho que isso vai muito foco da empresa, de como ela está. Por exemplo, eu até o ano passado eu era diretor de uma seguradora, onde o nosso foco principal era os riscos que a gente chama de riscos complexos, onde se enquadra a parte de tintas e vernizes, espuma, borracha, todas aquelas coisas que a grande maioria das seguradoras hoje fogem. Por quê? Viu-se aí um nicho de mercado onde a carência de seguro é grande, então focando mais nisso. Tem outros que já são mais conservadores, preferem fazer, como ele falou, eu não vou fazer uma termoelétrica por causa do tal, mas eu gosto de fazer uma hidrelétrica, que o risco entre, vamos dizer, geradoras de energia são menor. Uma gosta de fazer aeroportos, outro não gosta. Um gosta de fazer rodovia, outro não gosta, porque a rodovia tem o risco, se houver um desmoronamento, como a gente via aqui na Tamoio e tudo mais. O outro já apostava nisso porque, como tinha pouca gente fazendo, ele conseguia pegar a grande maioria das rodovias no Brasil e, com isso, ele diluía o risco dele. O ruim é quando você pega uma indústria, duas daquele segmento muito agravado, porque você fica na dependência de que nada aconteça com ela. Porque se acontecer alguma coisa, vai afetar o meu resultado de um bom período de anos aí, né? Então, é por isso que tem muito essa questão de segmentação. E aí cabe ao corretor, né? O Paulo Roberto não me deixa mentir aqui, de ir atrás, saber qual seguradora hoje está trabalhando em cada segmento. Apesar de tudo, a gente falar patrimonial. Só fazer um comentário aqui, Marcelo, da parte prática. O Márcio falou, nós temos 7 seguradoras fazendo seguro de tintas. Eu gostaria muito que isso realmente fosse uma realidade, né? Que a gente pudesse bater em 7 portas e as 7 estarem dispostas a nos dar atenção, a analisar o risco. Na prática, não tem acontecido isso, e as indústrias estão sentindo essa dificuldade. E cabe sim ao corretor ir atrás da solução. Isso que está sendo proposto ao sindicato e aos associados hoje, a formulação de um projeto de melhoria dos riscos, nos dá uma capacidade maior de conversar com o Márcio, por exemplo, e buscar o apoio de um ressegurador. Aí sim a gente partir para algumas seguradoras que teriam mais disposição em apoiar já tendo um ressegurador disposto a colocar uma capacidade. E aqui eu já vou dar uma sugestão ao Paulo, ao Ayrton e aos associados, uma coisa que a gente já tentou um tempo atrás, que eu acho que seria importante para esse projeto,
se a gente pudesse, que é uma coisa rápida de se fazer, fazer um raio-x do setor de valor em risco, de aonde está o seguro das empresas, qual é a seguradora, quem está sem seguro. Eu acho que seria importante a gente ter uma visão global do setor para poder falar com um ressegurador e com uma resseguradora, ou com duas, ou com três, enfim, com dados mais concretos do setor. Mesmo que seja somente o valor em risco, quanto é a tua cobertura de incêndio, aonde está, qual seguradora que está te fazendo a cobertura, porque a partir daí, junto com o trabalho do Marcelo, junto com a inspeção, aí a gente vai entrar no detalhe de cada risco, mas ter um raio-x do setor em si, eu acho que seria bem importante para a gente ter mais argumentos para facilitar a contratação do seguro. Sem dúvida, você está certíssimo, porque é aquilo que eu falei. Uma atividade complexa, de risco mais alto do que outros segmentos, como é o da parte de tintas, hoje mal visto pelas seguradoras, né, pela maioria, você tem um mercado restritivo. Aí, se você começa aí com uma indústria, numa seguradora, ele não tem carteira, ele não tem nada, e não apetece para ele falar, puxa, eu vou pegar esse, mesmo que o prêmio seja alto, que o valor seja alto. Por quê? Ele sabe que se der um sinistro, acontecer qualquer coisa, ele vai comprometer toda a carteira dele do ano todo, de tudo que ele vem bem, se ele estiver bem. Agora, quando você apresenta, olha, eu tenho aqui, vamos dizer lá, 50, 80 possíveis indústrias, que vai dar no final, se a gente aplicar uma taxa média que hoje você adota, ou que a gente pode adotar de tanto para esse valor todo, vai te trazer um retorno disso. E aí você pulveriza, porque eu tenho, dessas 80, eu consegui pegar metade, 40. Que Deus o livre, tem uma catástrofe, as outras 39, o que você conseguiu de fazer de colchão de prêmio, suporta. E o ano que não tiver uma catástrofe é quando ele vai ter o lucro para poder, no ano seguinte, vir com condições mais baixas, vai num tipo de um mutualismo, né? Assim, olha, eu vou dividir agora o meu lucro com vocês. Lógico, não é dividir dinheiro, mas eu vou conseguir dar um desconto na taxa média de todo mundo, porque o mercado se comportou muito bem. Tá? Isso é primordial. Paulo, nós fizemos isso há alguns anos. Na época, eu era diretor de uma resseguradora, posso falar aqui, da Austral Re. Um colega lá do Rio veio me propor se a gente podia fazer uma parceria, eu como ressegurador, para dar capacidade, mas era num outro segmento, também um segmento, acho que muito mais tenso do que esse, que é de colchões, de espuma. Que a espuma, diferente da tinta, ela pega fogo parada lá, ela tem uns arranjos internos, molecular, e pega fogo. E aí, assim, quer dizer que não, foi exigência isso, fazer as inspeções com melhorias. Então, era que ele tinha um guideline mínimo. Olha, para que tenha aceitação, vai ter que ter isso, 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 isso. Quando ele atingir essas condições, vai ter o resseguro. A gente vai dar o resseguro, vai dar o seguro. E eu acho que, pelo que você falou, vai muito em conta, dá para fazer isso sim. Só para complementar, Marcelo, eu acho que seria importante isso, tentar formar uma carteira específica com um ressegurador e com algumas seguradoras, uma carteira de tintas. E aí, sim, sugerir melhorias, porque a gente, na prática, enfrenta também essa dificuldade de sugerir melhorias e o empresário falar, eu não vou fazer. Mas eu acho que a ideia de formar uma carteira específica para dar equilíbrio a esse setor de tintas seria bastante importante. Eu também acho. Paulo, deixa eu só fazer uma observação. Se você puder me mandar quais seriam as perguntas básicas que você precisa saber, eu levo isso para a diretoria, porque hoje a gente tem uma limitação de fazer algumas pesquisas no Civesp em função da lei de proteção de dados, né? Então, quando fala em valor, então a gente leva para a diretoria, leva para o jurídico, mas era importante que você colocasse quais os pontos que eu anotei aqui, né? Você falou quem está com seguro, né? Quem não está, qual seguradora está fazendo, né? E qual o valor do seguro.
Aí o valor, eu não sei se tem alguma limitação, mas eu prometo que aí você encaminhando para o Paulo, pode o Paulo me copiando, o Valdemar está aqui também com o nosso coordenador do departamento, a gente analisa junto, leva na diretoria, vê o que a gente pode levantar em função disso que eu coloquei, da Lei de Proteção de Dados, que tem uma restrição agora. Mas eu acho que é importante, sim, a gente saber tirar esse raio-x aí, até para que você possa, né, ter um quadro e atender melhor o nosso setor. Eu acho que, não sei o que o Paulo pode complementar, mas eu acho que é por aí, né, Paulo? Não, com certeza. Eu acho muito importante, né? Pode ser uma solução. Agora, é o que o Ayrton comentou, devido à LGPD, nós temos algumas restrições, mas recebendo as perguntas do Márcio, do Paulo, nós podemos levar à diretoria, nós temos o nosso departamento jurídico, né, dando ok, podemos fazer a pesquisa sim, com certeza. Nós temos até um instrumento, né, que facilita, tem um formato de pesquisa lá que a gente pode identificar ou não, né, fazer de forma assim, o quadro sem identificar a empresa, mas tendo uma visão do mercado, né? Não necessariamente no primeiro momento tendo que identificar a empresa, mas tendo um quadro do setor. Mas isso é uma questão de a gente saber o que você precisa exatamente, Paulo, para que a gente possa levar e estudar isso no jurídico, tá bom? E na diretoria. É isso bom, que eu concordo. Opa, desculpa, Marcelo, Paulo, é Valdemar que está falando. E eu concordo, né, Ayrton, aí a gente pode, de repente, ver como é que nosso jurídico autorizando, como que a gente pode estar atuando. E até destacar, viu, Marcelo, que aqui não são só empresas de tinta, nós temos distribuidores de produtos químicos também, né? Então... Que é outro mundo, que aí também é outro tipo de abordagem, é outro tipo de risco, que também podemos conversar sobre isso. Se você tem alguma dúvida, por favor, ou se você quiser depois entrar em contato, me mandar e-mail, eu vou deixar depois os meus contatos aqui, além de que o Paulo tem, né, o Ayrton tem, mas eu posso deixar agora aqui no chat o e-mail, meu telefone, fique à vontade para qualquer dúvida que tenham, me ligar, me passar uma mensagem, eu responderei com o maior prazer. Não, perfeito. E outro... a sua apresentação é um resumo do que eu posso falar, do que eu estou passando aqui na empresa que eu trabalho, na Bandeirante Química, né? A seguradora, quando vem, eles estão pedindo só tudo conforme NFPA. Então, eu vou fazer, por exemplo, vou fazer meu sistema de teste das minhas motobombas, meu gerador. Ó, conforme a NFPA, você tem que deixar lá semanal, tudo. 15 minutos por semana, vendo tal coisa. Só para vocês saberem por que é adotada a NFPA, a título de curiosidade, e eu acho que isso é muito importante. O seguro, basicamente, é regido por resseguradores. Quando você fala que fez o seguro do seu carro na Porto Seguro, a Porto Seguro deve pegar lá 10, 12% só. O resto tudo é resseguro. Mas a Porto Seguro não consegue pagar um carro? Consegue. Só que ela não tem um sinistro. Quantos milhares de sinistros ela tem por dia no Brasil? Ou é de batida, ou de roubo, ou de incêndio, ou até alagamento aqui em São Paulo, do Caçuva que nós temos, e outras coisas. Tem de tudo. Então, são milhares por dia. Quando você pega isso no final do mês, é uma coisa absurda. Então, o que acontece? Por trás dela tem alguns resseguradores. A mesma coisa é com a indústria. Você imagina, vamos lembrar uma coisa que ficou na memória de todo mundo, o 11 de setembro lá no World Trade Center. Quando falou, teve um sinistro, teve lá, foram 2 bilhões de dólares. 2 bilhões foram só do prédio. Quando você pega o seguro todo, teve o seguro dos automóveis que estavam lá, seguro de vida, seguro saúde, responsabilidade civil, lucro cessante, e por aí vai, ambiental, tudo. Márcio, não sei se você tem esse número, mas me falaram em torno de coisa de 8,7 bilhões de dólares. Isso está certo? Para resseguro?
Acho que é um pouco menos, assim, porque ele dá tipo R$ 20, então dá os 4. Não. O World Trade Center, lá quando teve o atentado. Não. O 300 foi mais, foi 60 bi de dólar. Ah, tá. Eu tinha me falado em 8. Não, 60 bi de dólar. Então, Dizem que o maior sinistro até hoje é o Katrina. O maior sinistro, assim, todas as perdas do mundo foi Katrina em um evento, né? Isso se propaga aqui para baixo. Só que na época do Katrina, no meio de 2005, o IB era uma barreira. O IB tinha um PIB adicional, como eu falei, isso não afetava tanto. Como diz o Lula, foi só uma marolinha aqui para a gente. Mas, assim, hoje em dia a gente está mais exposto a essa interação, até guerras, né? As empresas de fertilizantes, tiveram restrição de seguro por importação de Rússia. Sim, não, mas o que eu estava chegando era só por causa da questão de... então, o mundo todo participa. E o que acontece? São tudo resseguradores. Não era uma seguradora que pagou isso. Você imagina uma seguradora pagar isso? Qual banco que tem esse valor para pagar? Sim. Então, e os resseguradores são do mundo todo. Então, você tem o da França, o dos Estados Unidos, o da Suíça, o da Espanha, o do Brasil, o de Singapura, e por aí vai, da China, e todos eles participam. E você imagina, o mesmo ressegurador da França exigir uma coisa com norma brasileira aqui, com norma da Argentina, com a de Singapura, o da Rússia, o da Itália. Então, o que foi? Convencionou-se o mundo todo adotar uma única norma, que foi a NFPA, para protecionais. Então, fala-se a mesma língua. Então, aqui no Brasil, ou no Gabão, se tiver uma indústria de tinta ou uma distribuidora de produto químico, ele vai exigir que o teste da sua bomba de rede de hidrante seja semanal, 15 minutos, com vazão, sem vazão, com carga, assim, do mesmo jeito, porque padronizou-se isso para ficar fácil para o mundo todo. Então, aqui fala-se muito em NFPA. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. A gente tem passado por várias exigências da seguradora, e eu tenho visto que exigências não bate com aquilo que você falou, com o projeto do Corpo de Bombeiro. Eu tenho um pouco de receio de os dois se baterem uma hora e causar alguma... Não se batem, elas se complementam. Vamos dizer assim, quando a gente fala em incêndio, tá? Eu não estou falando em proteção da vida, eu estou falando em proteção do patrimônio. As normas do Corpo do Bombeiro, ou elas são mais brandas, ou elas seguem NFPA. O Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo tem as melhores instruções técnicas, eles chamam de ITs, né? Algumas delas estão em linha com a NFPA, algumas são mais brandas, porque o que eu falei, o foco deles é outro. Então, se você quer atender a legislação, você atende o Corpo de Bombeiro e acabou, você não vai ter problema com legislação nenhuma. Mas se você quer atender o que a seguradora quer, porque a seguradora é uma instituição privada que visa lucro. Você quer eu, como segurador, você quer que eu bote dinheiro aí, você quer que eu te proteja? Para eu te dar essa proteção, te dar essa garantia, eu quero que tenha isso. É uma exigência dela, não é questão de lei. Tá? E ela, sem dúvida, ela vai ser mais exigente ou igual a do bombeiro, igual ou mais exigente. Mas você nunca vai ter questão de uma confrontar a outra. Tem as lições aprendidas, né, Marcelo, em outras indústrias, inclusive, aí se for análogo à indústria de algum de vocês, mas assim, o que acontece lá fora, ou o que acontece no Brasil, muita falha humana, você tem todos os protecionais ali certinho, tudo em dia. Eu não sei, Marcelo, se você tem essa informação, parece que o acidente do Grupo Ultra ali da Ultrapar foi trabalho a quente, troca de profissional, e o cara usou o disco errado. Foi pelo seguinte, existe uma coisa que chama de permissão de trabalho de risco. PTR ou PT, como a turma fala, né? E a gente sempre bate nisso. Cada um faz do seu jeito a permissão. E o que a gente pega e fala, olha, tem que ter essa permissão de trabalho, ela só vale para um turno. A hora que mudou o turno, mudou tudo, mudou a pessoa, o jeito de... Cada pessoa escreve de um jeito. Um escreve com a mão direita, outro com a esquerda, um escreve assim, o outro escreve assim, um pega a caneta na pontinha, outro pega no meio do corpo.
É a mesma coisa quando vai fazer um trabalho a quente. Um pega a solda de um jeito, outro do outro. Outro terminou, não necessariamente um acabou, outro já assumiu no lugar dele e continua. E aí que acontece os grandes eventos de incêndio de causa de trabalho a quente solda. Você está soldando, às vezes uma fagulha incandescente, ela cai longe e você não percebe. A hora que você terminou o turno, até o outro assumir, não fica ninguém, muitas vezes não fica ninguém no lugar. E aí que dá ignição. Paulo Rocha quer falar aqui. Sim, Paulo? Desse assunto que vocês falaram da LFPA, comparando com as normas brasileiras e demais normas e dos acidentes que vocês citaram, é importante a gente, em relação até à segurança do patrimônio, as normas voltadas para atmosferas explosivas e a proteção de áreas classificadas no Brasil é muito pobre. A gente não tem praticamente nada falando sobre Exatamente. isso. Você pega a norma do Corpo de Bombeiro, ele faz referência a alguma coisa, mas é muito, muito pouca. Tá? Quase tem nenhuma fala sobre isso. Você pega... Agora você tem a NR20, que está um pouco mais falando sobre isso, mas muita empresa nem sabe que existe. Mais focado Exatamente. na pessoa do que na... E aí você tem a série de normas IEC, né, da BNT, que são voltadas para a questão elétrica dentro da área classificada, mas como a gente falou, tanto esse acidente que teve aí, quanto o acidente que teve na Braskem lá, foram atividades com geração de calor dentro da área classificada. Então, você não tem norma brasileira que entra no detalhe disso. Né? Então, você precisa realmente buscar coisas além, porque se ficar se pegando só essas normas básicas aí, o problema vai acontecer de fato. Exatamente. Bem lembrado. É isso mesmo que acontece. A NFPA tem uma das normas dela, que são mais de 600, tá? São em torno de 750 normas. Ela tem uma específica para trabalhos a quente. Trabalho de área classificada, né? Tudo mais. Inclusive para poeira, né? Porque no Brasil você não tem quase norma nenhuma voltada para poeiras, né? Para áreas classificadas por poeira. Você não tem nada no Brasil falando sobre isso. Então, explosão de silo, essas coisas. Então, assim, não dá para se basear somente em conformidade legal para fazer a proteção das pessoas e patrimônio. Para você ter uma ideia, só por curiosidade, já que você tocou nisso, lá tem para cada tipo de pó. Então, você tem pó orgânico, que seria de silos, inorgânicos, alumínio, madeira. Para cada um existe uma norma diferente. É uma norma bem... Eu sou membro da NFPA, tá? Então, por isso que eu posso falar com um pouco de conhecimento de causa. Não conheço todas, pelo amor de Deus. Eu sei que a existência delas e quando preciso eu vou buscar. Tá? Mas, para ter uma ideia, a questão, voltando, e isso até para vocês é muito importante, para ter uma ideia, brigada de incêndio. Normalmente, aqui no Brasil, convencionou-se que brigada tem que ser treinada uma vez por ano. Não é isso? A NFPA, que aí eu falo, é a NFPA número 600, ela pede que a brigada seja treinada mensalmente. Olha a diferença. Não é uma atividade onerosa, né, Marcelo? Você pensar no convívio de vocês aí, até pensando em elemento humano, né? Você fazer um treinamento, não sei se envolve custos relevantes que você impediria você de ter essa prática independente de não ser exigência brasileira, né? E aí você já refresca a memória de todo mundo, está todo mundo sempre em dia com as práticas, né? A seguradora tem essa expectativa, coisas obrigatórias por lei, coisas óbvias, coisas fáceis, coisas baratas. Ele chama até de housekeeping, né? Que é limpeza e conservação. Aí dá o azar, na hora que a seguradora vai visitar vocês, tem um monte de caixa de papelão empilhada num campo onde não deveria estar, e fala, putz, mas hoje que você foi vir aqui, seguradora? Mas não é, todo dia tem que estar limpo, né? E aí é uma questão de é igual sua casa, né? Louça suja, banheiro sujo, coisa fora do lugar, né? E aí a seguradora vai vir, vai chegar a sogra, então corre e arruma a casa que é para a sogra não encher as paciências, né? Então, é um pouco dessa realidade que a seguradora espera. E, claro, tem coisas complexas, onerosas, financeiramente falando, que ela dá um prazo. Eu sei que isso aqui não é fácil, e pega um armazém, né, Marcelo, gigantesco, e botar sprinkler em tudo. Você não coloca o sprinkler da noite para o dia num armazém de X mil metros. Não existe negócio. A seguradora, ela pode ser muita coisa, mas ela não é incoerente. Ela sabe também coisas que dá para fazer de imediato
que leva um prazo de 1 mês, 3 meses, e tem coisa que ele sabe que vai te exigir hoje para estar na renovação pronta, daqui a 12 meses. Gente, quando a gente fala seguradora, nós estamos falando as boas seguradoras, as grandes seguradoras. Como em toda parte, todo o mercado existe o bom e o mau mercado, né? Mas as grandes... Tem os aventureiros, né, Marcelo? Especuladores. Por exemplo, hoje você não tem, aí de repente aparece uma seguradora que faz tudo, ela é igual ao Pac-Man, que não pegar prêmio, ela leva uma porrada, ela sai no que vem. Então, assim, como a indústria de vocês é longeva, né, vocês estão há muitos anos e pretendem ficar muitos anos, claro, tendo mais concorrência, você vai lutar ali por um melhor preço, mas às vezes não... Vai ter uma fase aí, como vocês já estão hoje amargando a falta do seguro, né? É ceder ao que é necessário por exemplo, lucro cessante, né? Você tem preocupação de um incêndio de causar lucro cessante? Não estou preocupado com lucro cessante, só com incêndio. Então, não contrata lucro cessante é caro. É difícil de regular, complexo, o que é despesa fixa, o que é despesa variável, o que é lucro líquido, bruto. Eu preciso. Não, os acionistas querem ter, inclusive, lucro cessante. Qual o medo da seguradora? Você ter 1 milhão de incêndio e 50 de lucro cessante. Então, ela vai entrar na sua contabilidade, forma de contabilização, quer dizer, de novo, volta a questão da quais coberturas eu preciso e quais coberturas eu quero, né? Mas o que eu estou... Então, por exemplo, eu tenho redundância, eu tenho outro local que eu posso fazer aquele mesmo produto, eu tenho um terceiro que eu posso contratar e perder só a diferença de valor de mercado no lucro cessante, ou o meu produto é único, exclusivo e mercado é dependente de mim, né? Então, eu vou ter lucro cessante 100% numa perda pequena. Tudo isso é sentar junto de um questionário. E outra coisa, né, Marcelo? Os questionários de segurador, eles são meio burrinhos. Assim, eles, não sei, as seguradoras querem informações, mas os questionários não são tão bons assim. Acho que vale a pena, o Paulo, o Roberto aqui, lá, a gente sentar e fazer um questionário específico, né? Perguntas assim, bem direcionadas. O primeiro passo, eu acho que ele é quantitativo. Tem ou não tem, tem ou não tem, tem ou não tem, não tem, não tem. Depois, se ele é adequado e se ele funciona, aí entra o trabalho do Marcelo com vocês, com seus gerentes de planta, engenheiro de risco aí. Mas uma fotografia quantitativa, tem a apólice, não tem a apólice, cobre o quê, não cobre o quê, meu limite é tanto, minha franquia é tanto, tem ou não tem determinados protecionais, qual é o meu RTI, quantidade de sprinkler, quantidade de dimensão dos hidrantes, blá, blá. Aí não tem, não tem, quantitativo. Aí esse mapa, Paulo, vai ajudar realmente a falar, olha, a maioria está aquém, ou a minoria está aquém. Vamos também separar o joio do trigo e dá para fazer um trabalho bacana. Não é rápido, né? Não é uma coisa que vai ser, talvez, para o Natal, não, mas tem que começar em algum momento. Tem que levar muito em consideração isso. Nem sempre é um trabalho para ser feito para ficar pronto daqui a 1 mês. Existe, algumas vezes, investimento alto, a maioria das vezes é investimento baixo, mas às vezes não dá para fazer de um dia para o outro. Você tem que ter procedimentos, você tem que parar, depende do que é para ser feito, você tem que ter parada da planta, do setor. Tem coisa que dá para fazer de imediato. Então, vai depender muito de cada indústria, como está cada empresa e qual a necessidade de cada uma delas. Maravilha. Eu tenho visto, percebido nas inspeções, Marcelo, uma coisa que eles valorizam muito são os grupos de apoio. Quando você fala que você faz parte de um PAN, de um RINEM, valoriza muito a inspeção do técnico, né? Muito pelo seguinte, a tua empresa já tem uma certa conscientização, você já tem um tipo de... Quando você participa de um PAN, entende que é a mesma coisa falar, eu tenho uma ISO 9000. Você tem um controle de qualidade de protecionais. Por quê? O PAN, para você fazer parte, você tem que ter um mínimo de estrutura. Não é simplesmente, eu quero fazer parte. Eu não tenho nem extintor aqui, então vocês vêm me proteger. Não é bem assim. Eu vou te proteger como você vai me proteger. Tá? Para você me proteger, o que você tem para me oferecer? Então, a seguradora já sabe que, no mínimo, você vai estar num patamar acima do que a média de mercado. E, além disso, vai ter as outras empresas que também são acima de mercado que estão te protegendo. É como se você tivesse uma grande estrutura. Um guarda-chuva, né? Se tivesse todos debaixo de um guarda-chuva. Isso, exatamente. Então, o PAN é uma coisa muito importante.
Talvez seja uma pergunta a colocar também no questionário, viu, Paulo? Porque algumas empresas fazem parte de PAN, né? Então, eu acho assim, se você puder preparar, como o Márcio falou, né, o que você precisa saber, a gente leva para a diretoria para poder avaliar se tem alguma dificuldade de informação ali. Eu acho que, num primeiro momento, nem precisa identificar a empresa, mas tirar uma fotografia do setor. Se todo mundo responder, mesmo que de forma anônima, mas consolidando, você consegue ter uma fotografia do setor. Isso dá para você fazer, por exemplo, pelo SurveyMonkey, que é uma ferramenta que você manda o link para a empresa responde, né? Consolida automaticamente, o server já consolida, gera gráficos, gera análises ali, e aí a gente tem um retrato, né? Uma fotografia de como está o setor. Mas aí, sem se preocupar, de repente, levantar valor, que é uma coisa que, de repente, a empresa não vai querer abrir nesse momento. Mas, assim, eu acho que é um caminho para a gente trabalhar junto. Não é isso, Paulo? É isso, Ayrton. Eu vou conversar com o Márcio assim que acabar a reunião durante o dia. A gente vai formular questões que são necessárias para o ressegurador e para a seguradora ter uma ideia da formação de uma carteira. Óbvio que a gente não vai saber quem é quem, como está esse risco, como está o risco X, mas depois, no desenvolvimento, a gente vai ter que entrar em cada uma para ver como é que está. E aí, só aproveitando o que o Márcio falou, que dá para separar o joio do trigo, eu acho que esse raio-x e essa formação da carteira ajuda também o joio a chegar perto do trigo, né? Então, a ideia é melhorar o setor para ter mais facilidade de contratação. Eu vejo com o Márcio e aí eu te mando, Ayrton, as perguntas. Tranquilo. Bom, eu queria pedir para o pessoal que está na sala aí, quem mais tem pergunta para o Márcio, para o Paulo, para o Marcelo, né? Fiquem à vontade. Lembrando que a gente está gravando essa primeira parte da reunião. É importante ter esse registro, porque às vezes algumas empresas não conseguem ficar o tempo todo na reunião ou não conseguem participar. Aí depois ele me pediu, olha, mas o que foi falado? Você colocar tudo que vocês falaram numa ata, escrito, é difícil, né? É humanamente difícil. Mas você manda o link, aí a pessoa tem um tempo para assistir depois, ela consegue né, entender o que foi falado, né? Então a gente reforça, alguém mais que está na sala gostaria de fazer alguma pergunta, senão eu devolvo a palavra para o Paulo César, que é o nosso presidente executivo, o Valdemar, que é o coordenador, e aí a gente libera o pessoal, a gente só fica com o pessoal do departamento, só para dar uma repassada em alguns pontos aí que a gente tem do departamento. Está aberta a palavra, alguém gostaria de usar? Pelo silêncio, acho que foi bom, né, Marcelo? Ou então ninguém entendeu nada. Não, Não, você foi muito entendeu. esclarecedor, sim. Viu, Marcelo? Até eu que sou Foi bom. leigo e não entendo nada tá na parte mais administrativa, eu entendi bem. Gente, Eu olha, eu até deixei agora aqui no chat os meus dados de contato. Caso vocês venham a lembrar alguma coisa, tenham algum interesse, por favor, me mandem uma mensagem, podem me ligar. Às vezes eu não posso atender porque eu estou em campo, estou dentro de uma indústria, eu não uso celular dentro de indústria, né? Até primeiro por segurança mesmo, e outro até por respeito. Você está fazendo trabalho, você ficar toda atendendo o telefone, então eu não uso, mas pode deixar recado. No primeiro momento que eu tiver acesso, eu vou retornar, eu respondo, eu ligo, a hora que precisarem. Estou à disposição. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, espero que tenha contribuído com vocês e, de novo, fico à disposição para qualquer coisa. A gente que agradece. Seu número é o Marcelo, WhatsApp também, Paulo. né, Marcelo? É o WhatsApp teu número, inclusive. Isso. Esse número é WhatsApp, é telefone, fique à vontade. Aí tu está com o teu microfone fechado. A gente que agradece vocês, viu, Marcelo? Desculpa, Paulo. Bruna. Desculpa, eu estou fechando aqui, que às vezes pega o som de rua aqui e entra o som aqui. Mas é isso aí. O Valdemar, acho que se quiser complementar, depois eu passo a Só palavra para o agradecer Valdemar. aí. Só agradecer aí o Marcelo, o Paulo, realmente o que eles explicaram aí é o que a gente tem vivido no dia a dia aí com seguradoras. Hoje a seguradora ela se tornou uma
como se fosse uma auditoria, porque o que eles vêm e fazem, a gente tem que seguir, implantar e ver o que é viável implantar. E agradecer a vocês aí, também se colocar à disposição aí. Obrigado, Ademar. Paulo César? Ok. Bom, agradeço pela presença de todos, né? A presença de todos. Agradeço ao Paulo Roberto, que eu não vou dizer há anos, mas há uma década que ele vem nos auxiliando esse importante assunto, né? Renovação de seguros, patrimônio. Agradeço ao Márcio, ao Marcelo pelas explicações, né? O Márcio e o Marcelo, com certeza, falaram sobre assuntos importantes, né? E só para os mais jovens terem conhecimento e os com mais idade, assim, passaram por isso. No passado, eu mesmo tinha uma fábrica e eu fazia seguros com o banco, né? Então, na época, ia se fazer lá um empréstimo e o gerente, olha, vamos fazer o seguro da sua fábrica. Não tinha vistoria, não sei se acontecesse alguma coisa, eles iam remunerar, né? Mas era muito diferente, né? Muito diferente. Fazer um seguro sem uma fiscalização, sem uma vistoria, uma coisa que hoje é inimaginável, né? Mas é isso, Ayrton. Mais uma vez, obrigado a todos, parabéns. E agora vamos para a segunda parte da reunião.